Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida ministrada pelo pastor Joaquim Neto. Abra o seu coração e tome posse, pois esta palavra é para você. Abra, por gentileza, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos falar hoje a respeito de um assunto que atrapalha a vida de muitas pessoas e que é muito comum na família, no trabalho, na parentela. É um problema que pode levar a pessoa a atitudes extremas, quem pratica, e pode levar a vítima também a um sofrimento extremo. Tudo vai depender de como está a vítima, né? Espiritualmente falando. Nós vamos falar um pouco sobre a inveja. A inveja é uma das piores bruxarias que existem. Pessoa invejosa mesmo, aquela pessoa, como diz, tem o olho de seca pimenteira. É terrível, é terrível. No versículo 3 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Diz assim, olha: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Paulo, ele começa o versículo com uma afirmação e termina com uma interrogação. Ele começa dizendo que os coríntios são carnais, porque eles têm deixado a inveja dominar a vida deles, o dia a dia deles. E ele termina perguntando, olha, por acaso quem vive dessa forma não é carnal? Eu quero ler mais uma vez esta palavra. Porque ainda sois carnais, ele afirma, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? É uma pergunta. Você crê que Deus quer falar conosco através desta palavra em nome de Jesus? Vamos orar para que Deus fale aos nossos corações através da sua poderosa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, acabamos de ler a tua palavra e nós acreditamos com todo o nosso coração que este livro aberto é a tua boca a falar com cada um de nós. Então, Senhor, fala em nome de Jesus Cristo. Ninguém veio aqui para ouvir o homem, todos nós queremos ouvir o Senhor falar. E por isso, Pai, em nome de Jesus te pedimos, fala em cada coração, usa a boca do pregador, remove todo obstáculo, todo impedimento e faz com que a tua poderosa palavra vá e penetre no mais profundo da alma, no espírito, no entendimento desta pessoa e que ela produza o resultado para o qual está a ser enviada. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E que assim seja feito para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Isto, aplauda a palavra de Deus, mas aplauda mais forte. Está muito fraco estes aplausos, aplauda mais. Enquanto você aplaude, diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Oh, Pai querido, Deus amado, recebe os aplausos da tua igreja, são para o Senhor, como sinal de louvor, gratidão, adoração, por tudo que o Senhor já tem feito e ainda fará em nosso meio.
Graças a Deus, glória a Deus. Amém? Amém, igreja? Podes tomar o teu assento, o teu lugar. Nós vamos meditar nesta palavra. Eu, como sempre, vou pedir a você a gentileza de não se levantar, não andar, não conversar, manter a tua atenção ao máximo voltada para a palavra de Deus. Amém? Amados, como eu dizia, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo à igreja de Corinto, ele está dizendo, olha, eu não posso tratar vocês como pessoas espirituais, porque eu estou sabendo que há entre vocês discórdias, dissensões, desavenças, e grande parte das discórdias, desavenças que há nas famílias, em ambientes de trabalho, na igreja, são movidas pela inveja, que é um sentimento terrível. Às vezes a pessoa, ela nem percebe que está prejudicando a outra com a sua inveja. Ou às vezes ela até sabe. Eu nunca me esqueci de uma vez que uma jovem, ela chegou para mim lá na Paz e Vida de Fortaleza, já faz uns anos, e ela, em lágrimas, ela pediu, pastor, ore por mim porque eu tenho muita inveja da minha irmã, eu não quero invejá-la, mas eu tenho inveja dela. É terrível. A inveja, amados, ela pode, como eu dizia no princípio, ela pode levar o invejoso a atitudes extremas, como fazer obras pesadas de bruxaria, de feitiçaria. A inveja pode levar pessoas até a matar. Não estou falando isso para você ficar com medo, que você vai entender ao final desta mensagem, que se você tem uma aliança com Deus, Deus não vai permitir que nada disso aconteça na tua vida. Mas já foi na rádio o testemunho de uma senhora de nome Carmelita, e ela conta sobre o filho dela. O filho dela, um jovem de 40 e alguns anos, né? Lógico, eu tenho que falar que é jovem, é a minha faixa etária, né? Então, amados, ele trabalhando numa empresa, ele começou a trabalhar naquela empresa e fez amizade com outro funcionário mais antigo que já estava lá. E eram amigos. Só que ele acabou fazendo amizade também com o chefe. O chefe gostava dele. Segundo ela, ele toca violão, então nas comemorações, nas confraternizações, ele levava violão e o chefe começou a gostar muito dele. E começou a dizer para ele, olha, fulano, quando eu sair da empresa, quando eu me aposentar, eu vou indicar você para ficar no meu lugar. Só que o outro funcionário que estava mais tempo começou a falar, opa, que negócio é esse? O camarada chegou agora, entrou no ônibus agora, já quer sentar na janela, como diz, né? Eu preciso dar um jeito de pará-lo. E essa senhora, ela fala no testemunho, ela fala, se existe obra de bruxaria, foi feito contra o meu filho. Porque o filho dela, de repente, se trancou no quarto e não saía mais. Não foi mais trabalhar, a empresa enviou cartas, enviou e-mails, e ele não ia trabalhar, não ia, até que a empresa publicou no jornal, né, e acabou dando abandono de emprego. Ele perdeu tudo e ficou muito tempo trancado no quarto. Acordava 1h, 2h da tarde, trancado no quarto, depressivo. Aquela senhora veio à Paz e Vida, participou da campanha de oração,
em favor do seu filho e Jesus o libertou. Foi alguém à porta dele oferecer trabalho, ele aceitou o trabalho e foi trabalhar. E ela conta, o meu filho que acordava 1, 2 horas da tarde, agora ele acorda 5 horas da manhã e vai se preparar para ir trabalhar. Meu filho que dormia até 2, 3 horas da tarde, agora chega final de semana, ele não vê a hora de chegar segunda-feira para ir trabalhar. Falei, então é milagre mesmo. Porque o que tem de gente, o que tem de gente que se pudesse pulava a segunda, já começava na terça, né? E a pessoa detesta a segunda-feira e diz que ele não vê a hora de chegar a segunda-feira. Falei, então é milagre mesmo, dos grandes, né? Mas ela conta que tudo isso aconteceu depois que esse colega de trabalho começou a ficar enciumado, começou a ficar com inveja, por causa da amizade dele com o chefe, e o chefe dizendo que iria indicá-lo para ficar no seu lugar. Então, amados, a inveja existe em todos os ambientes, família, como você acabou de ouvir eu falar, a moça veio me pedir chorando, pastor, ora por mim, que eu tenho muita inveja da minha irmã. Tem irmão que tem inveja do outro. Pessoa sofre por causa de inveja no trabalho, como é o caso do rapaz que eu acabei de contar para você. E o que é a inveja? Eu fui procurar uma definição melhor sobre o que é inveja. A inveja, segundo o dicionário, é um desgosto, ou seja, uma raiva, uma revolta, que alguém sente por causa da felicidade e da prosperidade do outro. A pessoa não tem competência para vencer na vida, não tem competência para lutar e conquistar as coisas, ela vê o outro conquistando, ela vê o outro vencendo e se revolta. E quer, de uma maneira ou de outra, atrapalhar a vida do outro. Então a inveja é um desgosto, é uma revolta, uma raiva, que a pessoa sente por causa da felicidade e da prosperidade do outro. A inveja é também um desejo irrefreável, um desejo incontrolável de possuir as coisas que o outro tem. A pessoa quer, não quer igual, ela quer é o que é seu. Ela quer o que você tem. Ela é invejosa. Ela quer o que você tem. E a inveja, amados, não é uma coisa que surgiu agora. A inveja, desde que existe o ser humano, existe a inveja. A palavra de Deus diz que quando Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel, o tempo passou, os 2 foram levar uma oferta a Deus. O Caim ofertou uma oferta qualquer, que a Bíblia nem diz o que ele deu de oferta. E o Abel deu uma oferta especial para Deus. Deus se agradou de Abel e se agradou da sua oferta, mas não se agradou de Caim. O Caim ficou com inveja de Abel, ficou com raiva de Abel. Ele se revoltou contra Abel por causa da amizade, da intimidade de Abel com Deus. Deus chega para ele e fala, rapaz, acorda, desperta. Eu me agradei do Abel porque ele fez a coisa certa, correto. Faz o que é certo e você também será certo. Faz o que é certo. Mas o Caim, ao invés de se consertar, ele piorou a situação. Foi lá e matou o irmão. E piorou a situação. Mas aí a inveja, amados, o Abraão foi perseguido por causa de inveja, o Isaac foi perseguido por causa de inveja. A palavra de Deus diz que houve fome na terra na época de Isaac. E aí Isaac, o instinto humano, né, procurar um lugar para sobreviver. Então ele pensou, vou para o Egito, vou descer para o Egito. E aí Deus falou para ele, não vá para o Egito, não vá, fica aí
que eu vou te abençoar aí onde você está. Isaac obedeceu a Deus. Isaac obedeceu a Deus. Aí eu quero que você guarde esse detalhe, você vai ler na palavra de Deus comigo, porque no final da mensagem você vai entender que é importante esse detalhe. O Isaac obedeceu a Deus. Ele fez o que Deus mandou. E ele semeou naquela mesma terra. E a palavra de Deus diz que ele colheu no mesmo ano 100 vezes mais. Ou seja, o patrimônio dele multiplicou por 100. Ele começou a ter muitos rebanhos de ovelhas, muitos rebanhos de vaca. Numa época de crise em que todos mandavam embora, ele começou a contratar empregados. Mas a palavra de Deus diz que os filisteus começaram a olhar para ele e invejá-lo. E aí começaram a tentar atrapalhar a vida de Isaac. Começaram a tentar atrapalhar. Isaac tirava a água dos poços que o seu pai, os servos do seu pai tinham cavado para alimentar, para saciar a sede dos rebanhos. Aí eles vieram e disseram: esses poços são nossos. Esses poços são nossos. E foram lá e entulharam os poços. O Isaac não discutiu com eles, foi mais para frente, cavou outros poços e encontrou água. Porque ele tinha o quê? A bênção de Deus sobre a sua vida, porque ele obedeceu, ele fez o que Deus mandou ele fazer. Aí vieram os filisteus novamente: não, esses poços são nossos também, porque está no nosso território. E entulharam os poços. Você vê que o invejoso, ele quer atrapalhar a vida do outro mesmo. Não é que eles precisavam dos poços, tanto é que eles entulhavam os poços. Aí o Isaac vai mais para frente, cava outro poço, eles vêm e esse poço é nosso. Só que eles viram que não estavam conseguindo impedir de Isaac crescer, prosperar. Aí eles vão lá hipocritamente e dizem: ô Isaac, vamos ser amigos então? Você promete, porque eles viram que Isaac estava crescendo, estava se multiplicando. Daqui a pouco Isaac era maior do que eles. Você sabe que tem pessoas que são assim, né? Ela te persegue, quando ela vê que você passou ela, aí ela: ah não, quero ser seu amigo agora. Né? Quando ela vê que você cresceu e está maior do que ela, que ela agora não pode mais nada contra você, aí ela: não, então vamos ser amigos. Foi exatamente o que aconteceu com Isaac. Vamos lá no Antigo Testamento, livro de Gênesis. Gênesis capítulo 26, veja lá. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 26. Amém? O versículo 1 diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso Isaac foi-se a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerá. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Ou seja, Deus está dando uma ordem para ele, e agora cabe a ele obedecer ou não. Cabe a ele obedecer o que Deus está falando ou seguir a sua própria vontade, o seu projeto. Aí lá no versículo 6, diz assim, olha: assim habitou Isaac em Gerá. Versículo 12. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o quê? O invejavam. Ou seja, o crescimento, a prosperidade de Isaac causou inveja nos filisteus. Eles se revoltaram porque viram que Isaac estava crescendo. E aí eles começam a tentar atrapalhar o Isaac. Veja, no versículo 15, diz assim: e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado
nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. E o Abimeleque, que era o rei, ele fala para Isaac: vai embora, você está ficando maior do que nós, vai embora. Só que o Isaac vai, e eles vão e continuam perseguindo Isaac. Cada poço que ele cava, eles vão lá e tomam. E aí, chega um momento que eles veem que não estão conseguindo empatar, impedir o crescimento do Isaac. Aí o que eles dizem lá no versículo 28, diz assim, olha: e eles disseram: temos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Então agora eles querem ser amigos de Isaac, né? Aí no versículo 29, que não nos faças mal, como nós também não temos te tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz, agora tu és bendito do Senhor. Aí o Isaac, tudo bem, Isaac não queria contenda mesmo, não queria confusão. Ele faz um banquete e fazem ali uma aliança. Só que esse tipo de gente, você tem que ficar com o pé atrás, né? A pessoa te persegue, quando vê que você cresceu, está maior do que ela, aí vem querer ser teu amigo. Se ela te oferecer café, troca a xícara. Não beba na xícara. Não beba na xícara que ela colocava para você, não, que é complicado, hein? Então, mas, amados, a inveja, ela está em todos os lugares. Nós temos aprendido aqui sobre José. Os irmãos de José o venderam, amados, por inveja, diz a Bíblia. José era honesto, era fiel. O pai dele o amava porque ele era fiel. A Bíblia diz que ele trazia uma má fama dos seus irmãos para o seu pai. E por isso os irmãos o odiavam. E aí Deus começa a mostrar para José em sonhos que ele vai crescer, que ele vai prosperar, que ele vai ser grande. E os irmãos não aceitam aquilo. Eles não aceitam. Eles querem impedir José de chegar aonde Deus falou que ele chegaria. E eles chegam ao extremo de cogitar a morte de José. Eles chegaram ao extremo de cogitar a morte do próprio irmão. Eles venderam José como escravo, amados, mesmo sabendo que José, sendo vendido, saindo dali como escravo, humanamente falando, seria muito difícil eles voltarem a vê-lo. Eles sabiam que, se não fosse por Deus, nunca mais eles veriam José. Tanto é que eles mentiram para o pai que José estava morto, e ficaram 22 anos repetindo a mentira. Dizem que uma mentira contada muitas vezes acaba parecendo verdade. Pelo menos o mentiroso acaba acreditando na mentira, né? Foi o que aconteceu com os irmãos de José. Eles mentiram tanto que José estava morto, que eles parece que acreditavam nisso. Depois que José cresceu, José é o governador do Egito, que os irmãos dele estão com fome e vão comprar comida no Egito. A palavra de Deus diz que quando eles chegam lá, José bateu o olho neles, já reconheceu. E José certamente pensou: olha eles aí, finalmente. Aí eles chegam e já se curvam diante de José. E José diz: olha o sonho se cumprindo. E eles não reconhecem José porque se passaram 22 anos, José mudou muito, ele está vestido de maneira diferente, ele está falando outro idioma. Eles não imaginariam que José chegaria onde chegou. Eles não imaginam. E aí José os trata como espias. E José fala: de onde vocês são?
Ah, nós somos de Canaã, nós somos homens de bem. José disse, sim, eu sei que vocês são de bem. Eu experimentei na pele o bem que vocês são capazes de fazer. Eu vivi o bem de vocês. Nós somos homens de bem, nós somos filhos de um varão de Canaã. Nós éramos em 12, o menor ficou lá com o nosso pai, e um já não existe, um está morto. Quer dizer, eles estão falando para o próprio José que José está morto. José diz, está morto, né, seus cara de pau. E aí José resolve fazer um teste de caráter nos seus irmãos. Eu não vou contar a história inteira para você, ao longo da campanha, talvez a gente conte tudo, né? Mas a verdade é que José vende o trigo para eles, porque na verdade a Bíblia diz que José colocou o dinheiro de volta dentro do saco de trigo. Quando eles chegaram em casa, viram que o dinheiro estava lá. Só que José falou, olha, vocês não venham aqui sem trazer o irmão mais novo que vocês falaram que tem. Não, mas ele não pode vir, ele é muito apegado ao nosso pai, porque o outro irmão dele já morreu, né? Então meu pai não deixa ele sair de perto de jeito nenhum. O irmão dele está morto. José fala, é mesmo, está morto, é? Poxa. E aí, José fala, tudo bem, vocês só voltem aqui se trouxer o irmão mais novo. Com muito custo, o Jacó libera, eles levam o Benjamim. José usa uma outra estratégia que acabou condenando o Benjamim. E aí José diz, agora o menino vai ficar de escravo comigo. Vocês podem ir embora e deixa só o menino. Deixa só o mais novo. E aí eles, não pode ser. Não, deixa ele, vocês vão embora. Não, ele não pode ficar porque o meu pai é muito apegado a ele. Se ele ficar aqui, nosso pai vai morrer, não podemos deixá-lo aqui. E aí que o Judá, ele chega para José e fala, olha, deixe-o ir e eu fico no lugar dele. Quer dizer, ele assumiu uma culpa que não era dele. Na verdade não era de ninguém, porque era mais uma estratégia. Ele não tinha cometido nenhum crime, mas estava acusado. Estava sendo acusado. E aí, o Judá fala, deixa que eu fico no lugar dele. Por isso que Jesus é chamado de leão da tribo de Judá, porque Judá assumiu uma culpa que não era dele, assim como Jesus assumiu a culpa que não era dele, era minha, sua, de cada um de nós. E aí é quando José chega para eles e fala, eu sou José, seus boca aberta. A Bíblia diz que eles ficam estatelados, eles ficam ali, estáticos. Eles ficam atônitos, como diria nosso amigo pastor Neilton Rocha, eles ficaram petrificados, né? Eles ficaram ali parados, né? Sem acreditar, e José fala, sou eu, vem aqui, me dá um abraço. Eles vão e abraçam José. José pergunta, e o nosso pai está vivo mesmo? Tá. E aí aquela festa, depois José leva todos eles lá para cuidar. Mas se dependesse deles, José não chegaria onde chegou. José não chegaria onde chegou. Passa aí as páginas da sua Bíblia para frente, você vai ver que a Bíblia diz que eles o invejavam. Capítulo 37 de Gênesis. Deveriam ser todos tementes a Deus, né? Filhos de Jacó, netos de Isaac, bisnetos de Abraão, descendência física de Abraão, e fazer isso? Veja, quando José conta o segundo sonho, aqui no versículo 11, diz, seus irmãos, pois, o invejavam. Inveja tão terrível a ponto de cogitar a morte de José. Versículo 18, olha só. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Você vê até onde a inveja pode levar o ser humano.
ao extremo, um desvio de caráter terrível. E a pessoa que é invejada, só Deus para protegê-la, só Deus para guardá-la. Deus protegeu José, permitiu que ele fosse ao Egito. Sim, havia um plano, um projeto de Deus. José chega lá, se torna grande na casa do Potifar, administrador na casa do Potifar. Mas você acha que não tinha alguém ali com inveja de José? Alguém que fazia mexericos, fofocas, alguém que queria o lugar dele? Possivelmente que sim. Provavelmente havia ali pessoas que tentavam de uma ou de outra maneira prejudicar José, que o invejavam. José vai parar na prisão. Mas depois, José sai de lá diretamente para a posição de governador. E José, ele, usado por Deus com a sabedoria de Deus, ele vai trazer para Faraó a solução do problema. José, nós vimos isso aqui na quarta-feira, José, pela sabedoria de Deus, pela sabedoria que Deus lhe deu, ele vai tirar um peso das costas do Faraó, porque o Faraó tinha sonhado, ele sabia que aquele sonho trazia uma mensagem importante, mas ele não sabia qual a mensagem. E José não apenas interpreta o sonho, como dá para ele a solução do que fazer, para que ele não viesse ser surpreendido pela crise que viria. José diz, olha, serão 7 anos de fartura, o Faraó precisa se prevenir, se proteger, preservar, preparar para os 7 anos de fome que virão depois. O Faraó precisa se preparar. E José vai propor a Faraó o quinto, que algumas pessoas têm dificuldade para entender. José vai dizer para o Faraó, olha, de cada 5 sacos de trigo que a terra produzir, nesses 7 anos de fartura, o Faraó pega um e coloca em depósito. Vai guardando. Porque quando vier a crise, o Faraó terá mantimento para si, para o povo do Egito e para todos os povos. Ou seja, ele deu a ideia para o Faraó, e o Faraó o colocou para executar a ideia. O que é o quinto? Amados, o dízimo é, você pega o teu salário, por exemplo, você divide em 10. Então o dízimo é uma daquelas 10 partes. O dízimo ajuda a proteger o teu patrimônio. O dízimo ajuda a proteger o teu patrimônio. O inimigo não tem acesso ao teu patrimônio quando você é dizimista fiel. O que José fez foi, ao invés de dividir em 10, ele dividia em 5. Em 5. Ou seja, se de cada 5 ele tirava 1, de cada 10 ele tirava 2, que representa o dízimo e a oferta alçada. É isso que ele vai propor. Quer ver? Aqui no capítulo 41, eu vou te falar já algo importante sobre isso, tá? Eu vou te falar algo muito importante sobre isso. Veja só, Gênesis capítulo 41, no versículo 33, José diz assim, olha, portanto, Faraó, se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Pegue um administrador, um homem sábio, inteligente, capaz, e o coloque como chefe. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Então José deu a ideia. E o Faraó, amados, que estava angustiado com aquele sonho, com aquela revelação,
E ele sabia que era de Deus e não sabia o significado. Depois que José trouxe para ele o significado e tirou aquele peso das costas dele, ele não pensou duas vezes, ele falou: eu vou fazer. Você entendeu que eu falei para você que Isaac pretendia ir para o Egito e Deus falou não vai e ele não foi? A obediência, amados, é tudo. A obediência à palavra de Deus, ela é tudo. O faraó, ele sabia que era de Deus aquela ordem e ele não questionou. Ele falou: José, vamos fazer já. Não importa se o povo vai concordar ou não, vamos fazer porque é para a nossa segurança, para a nossa proteção. Vamos executar o plano, é de Deus, vamos fazer. Imagine o povo naqueles 7 anos, né? Poxa vida! Agora isso é lei, agora isso é obrigação. Eu trabalho e depois o faraó vem aqui e leva 20% de todo o meu lucro. Poxa, isso não é justo. Ele não pode impor isso. Agora imagine depois que começaram a vir os anos de fome e eles tinham onde buscar, hein? Que será que eles pensaram, né? O problema, amados, é que a pessoa às vezes ela não entende o plano de Deus e começa a criticar, começa a condenar, sem saber o que vem pela frente. Tem pessoas que dizem: poxa vida, pastor, eu sou dizimista e ofertante e Deus não me abençoa. Tem gente que diz o seguinte, eu sei que tem, porque a palavra de Deus diz que tem gente que fala isso. Tem gente que diz assim: poxa vida, eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante fiel, eu estou na igreja toda semana, 2, 3 vezes por semana, eu ando a pé, eu ando de ônibus, eu ando de metrô, e o meu vizinho que é macumbeiro está mais rico do que eu, está prosperando mais do que eu, está mais abençoado do que eu, todo ano ele troca de carro. Tem gente que fala isso, amados. A maior barbaridade é a pessoa falar um negócio desse. Amados, tem pessoas que têm muito dinheiro, posses, imóveis, dinheiro, empresas, bens que você nem imagina. Mas a pessoa seria capaz de pegar tudo que ela tem e dar por uma noite de sono tranquilo. A pessoa está há anos sem uma noite de sono tranquilo. Ela seria capaz de pegar tudo que ela tem e dar por uma noite de sono tranquilo. E você dorme toda noite, que se não tiver um bom despertador, você até perde a hora de ir trabalhar. É ou não é verdade? Porque você tem o mais importante, você tem a bênção de Deus, você tem o cuidado de Deus sobre a tua vida, você tem a proteção de Deus sobre a tua vida, meu irmão. A palavra de Deus fala sobre isso. Deus diz assim: as vossas palavras foram agressivas contra mim. O que, Senhor? O que é que nós falamos demais? Vós dizeis: inútil é servir ao Senhor, inútil é ser fiel a Deus, andar em obediência, porque o ímpio tenta a Deus e ele prospera e eu estou aqui. Deus sabe que tem pessoas que falam isso. Deus sabe. Eu vou te contar uma história. Um rapaz, ele tinha 28 anos. Ele era um empresário bem-sucedido. Carro importado na garagem que ele nem tinha usado ainda. Ele tinha jet ski, ele tinha não sei o que mais. Eu imagino que muitas pessoas olhavam para ele e diziam: puxa, que sorte que ele teve. Como ele teve sorte na vida. Quisera eu de ter tido a sorte que ele teve. Você acha que não tinha muita gente querendo estar no lugar dele? Querendo ter tido a sorte que ele teve? Só que, uma determinada noite,
aquele jovem perturbado, angustiado com alguma coisa, 28 anos, solteiro. Imagine quantas jovens gostariam de se casar com ele, ou não é verdade? Pois é. Aquele jovem um dia angustiado, aquele jovem uma noite angustiado, ele decide acabar com a sua vida. E ele toma 40 comprimidos. Mas ele achou que estava demorando para fazer o efeito, cortou os pulsos. E para não ter jeito de escapar, ele pulou do 8º andar onde morava. Eu te pergunto, você gostaria de ter tido a sorte dele? Hã? Mas ele tinha tanto dinheiro, ele era um empresário bem-sucedido, ele era rico, mas na hora da crise, ele sucumbiu. Na hora da crise, ele morreu. Quem confia no Senhor, quem obedece à palavra do Senhor, quem faz o que Deus manda, na hora da crise, Deus protege, Deus cuida, Deus trata, Deus abençoa, Deus faz o que tem que ser feito. Então, meu amado, minha amada, faça o que a palavra de Deus te manda fazer. Pastor, aonde está essa palavra aí, pastor, que Deus fala que as palavras foram agressivas contra ele? Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 13, depois dá uma lida lá para você ver. As vossas palavras foram agressivas. Mas o que falamos, Senhor? Não falei nada demais. Você falou que é inútil me servir, que é inútil ser fiel, que o ímpio está mais abençoado do que você. Vai lá para o lugar do ímpio, vai tentar dormir na cama dele com os problemas que ele tem, com as doenças que ele tem. Vai tentar viver a vida dele para você ver que maravilha que é. Enche a cara toda noite para tentar dormir alguns minutos, dopado de calmantes, de psicotrópicos. É isso que você quer para a tua vida? Não, pastor, eu quero a bênção de Deus. E sabe o que é pior? Quando vem a crise, acaba com essas pessoas. E quem é de Deus, não. A crise não destrói quem é de Deus. Quem é de Deus, Deus sustenta, Deus abençoa. Eu tenho o testemunho de um rapaz que ele diz o seguinte: pastor, eu estou trabalhando numa empresa, a empresa mandou 200 pessoas embora e me contratou. Quer dizer, mandou 200 embora para contratá-lo. Estava mandando embora e contratou ele. Por quê? A palavra de Deus diz, amados, Davi falou: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você que tem sido dizimista, ofertante fiel, e às vezes o diabo quer colocar esse pensamento na tua cabeça: não está valendo a pena, não está adiantando, eu estou sendo dizimista, ofertante, eu não fiquei rico, eu não estou andando de carro 0 quilômetro, eu não estou morando num apartamento de cobertura. Mas fique em paz, fique tranquilo, porque na hora que for necessário, a mão de Deus estará sobre a tua vida, para te proteger, te guardar, e não permitir que nada de mal chegue à tua casa. Veja só, aqui mesmo no capítulo 41, no versículo 54. Começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia o que, igreja? Havia pão, havia o sustento. Por quê? Porque o Egito praticou o quinto. Alguns, talvez até contra a vontade. Poxa, agora o faraó baixou essa lei. Tudo que eu produzo, cada 5, um é do reino. Mas na hora de ser socorrido, eu garanto que ninguém reclamou. Ninguém foi contra. Todos a favor. Não é verdade? Então, meu irmão, ainda que você não entenda a palavra, Deus mandou fazer, faça. Deus está mandando fazer, faça. Obedeça.
porque na hora necessária, Deus vai te socorrer, Deus vai te abençoar. Amém? E o segredo para que a inveja não pegue em você, você tem que ter uma aliança com Deus. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, e ainda não o recebeu como teu Senhor e Salvador, faça isso hoje. Obedeça a palavra do Senhor, e Ele vai te honrar e te abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém? Então se coloque de pé no teu lugar. Se coloque em pé, por favor. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, e se você ainda não o recebeu como teu Senhor e Salvador, esta é a hora de você fazer uma aliança com Ele, porque na hora necessária, Ele que vai cuidar de você. Na hora da luta, na hora da adversidade, é Ele que vai te proteger. Então você que deseja neste momento colocar a tua vida nas mãos do Senhor Jesus, seja recebendo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ou mesmo renovando a tua aliança com Ele, faça isso agora. Todos que desejam neste momento colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, levantem a sua mão direita assim comigo, bem alto, lá em cima, mais alto que você puder, lá em cima. Eu quero orar por você. Deixa eu orar por você aqui diante do altar. Sai do teu lugar e vem aqui, deixa eu orar por você aqui, vem cá. Pode vir aqui, vem cá, não tem vergonha não, vem cá, vem para cá. Você que sente a necessidade de vir, venha. Venha, vamos aplaudir mais, igreja. Pode vir, pode vir. Pastor, se eu for aí, vão ficar todos me olhando, pastor, me julgando. Claro que não. Ninguém está aqui para te julgar. Ninguém está aqui para observar a tua vida. Não, estamos aqui para interceder por você, para te ajudar em oração. Então, se você sente a necessidade de vir, venha agora que nós já vamos orar. Amém? Eu vou pedir aos irmãos para ajoelharem. Por favor, dobre os teus joelhos aqui junto comigo. Coloque assim a mão direita à altura do teu coração. E ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Ore, meu Deus e meu Pai. Eu acredito que o Senhor me escolheu e me chamou para estar aqui na tua casa nesta noite, ouvindo esta palavra. E é por isso que eu estou aqui de joelhos dobrados diante do teu altar, para declarar que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai querido, tome agora a minha vida nas tuas mãos e me dá o entendimento da tua palavra para obedecer ao Senhor todos os dias da minha vida. Que assim seja. Continue falando com Deus, com o Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, aqui estão os teus filhos de joelhos dobrados diante do teu altar, meu Pai. Deus, esta pessoa precisa muito do teu socorro, porque ela tem sido muito invejada, muito perseguida, muito caluniada. Ela não suporta mais, meu Deus, tanta interferência maligna na vida dela. E é por isso que ela está aqui buscando esta aliança contigo. Então, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, tome nas tuas mãos a vida de cada um dos teus filhos e os mantenha de pé, meu Pai, fortalecidos no Senhor e na tua palavra. Liberta dos vícios, cura, meu Pai, e faz uma grande obra na vida de cada um deles. Em o nome de Jesus te pedimos, ó Pai, e que assim seja. Amém. Graças a Deus e glória a Deus. Amém.
Você acabou de assistir uma inédita mensagem de paz e vida ministrada pelo pastor Joaquim Neto. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br.